Bom, então continuando a nossa aula sobre os cistos odontogênicos, agora a gente vai falar um pouco sobre os tumores não odontogênicos, que também, podem ser chamados de cistos não odontogênicos. Vocês vão observar que a maioria desses cistos, eles não estão, geralmente, localizados ali na área da cavidade oral. Alguns sim, mas a maioria não vai estar ali realmente localizado. Então, estes são, os nossos tumores não odontogênicos. Então, o primeiro que a gente vai estudar é o cisto nasolabial. Esse cisto, ele é localizado próximo ao meato nasal inferior e à cartilagem nasal, juntamente, com o sulco gengivo-labial superior. Esse cisto, ele pode ter origem através do cisto da fissura facial, ou ele pode se originar dos remanescentes, do ducto nasolacrimal. Esse cisto, ele vai afetar mais mulheres entre a 4ª e a 5ª década de vida, certo? Onde eles são identificados, onde eles são, examinados, e eles têm um aumento de volume. Então, esse cisto, a depender da época, que você vai identificá-lo, ele vai ter um volume diferenciado, vão ter volumes variáveis. O cisto nasolabial, ele é assintomático e ele tem um tratamento que varia entre marsupialização e enucleação. Mas uma característica positiva desse cisto é que ele tem uma taxa de recorrência muito baixa, então o seu prognóstico é excelente. Então, aqui a gente pode observar, um cisto nasolabial em que tem aqui uma tumefação na área unilocular que foi afetado, esse dente. Então, aqui é a referência dessa imagem, que é do Reveodonto. Todas as outras imagens que não possuem referência foram retiradas do livro Patologia Oral do Neville. Cisto do ducto nasopalatino. Bom, esse cisto, ele é considerado o cisto não odontogênico mais comum de todos. Então, ele ganha disparado. Ele origina-se, da proliferação dos remanescentes epiteliais do ducto nasopalatino e ele aparece nos canais dos incisivos, aparece aqui nos canais dos incisivos superiores. Ele é visto radiograficamente como uma imagem radiolúcida. Bom, muitos patologistas dizem que esse cisto ele tem um formato de pera, mas eu discordo. Eu acho que ele tem um formato de um coração. Então, isso varia muito do seu ponto de vista e isso é bom, para você já decorar ali no horário da prova, na hora da prova. Bom, esse cisto, do ducto nasopalatino, ele tem uma variante intraóssea, como sendo o cisto gengival, mas ainda assim ele é incomum. Ele está entre as raízes, dos dentes vitais, como podemos observar aqui, e ele tem uma aparência policística. E ele dá muito, como eu disse anteriormente, entre esses dentes. Bom, o cisto do ducto nasopalatino, ele vai afetar mais os homens, entre a 2ª e a 5ª década de vida, e ele tem um crescimento que pode ser tanto assintomático, como eu disse anteriormente, quanto sintomático. E o tratamento dele é a enucleação total da lesão, excisão cirúrgica e marsupialização. Mas, apesar disso, esse cisto ele não tem um prognóstico tão excelente quanto o cisto nasolabial, mas ele tem um prognóstico bom, comparado a outros tipos de cistos. O outro cisto que a gente vai estudar é o cisto recém-nascido palatino, e esse cisto ele se assemelha muito ao cisto gengival do recém-nascido. Bom, esse cisto, ele também é observado no palato, de recém-nascidos, então é um cisto que poderia ser classificado como um cisto odontogênico. E esse cisto, ele é originado por remanescentes epiteliais, que são resultantes do processo de fusão dos processos palatinos da maxila. Então, ele dá em área da maxila, até porque, ele vai observar-se principalmente na área do palato. Bom, assim como o cisto recém-nascido gengival, eles são pequenas pápulas brancas e apresentam tanto resolução espontânea como regressão espontânea. E muitas vezes a pessoa nem observa esse cisto porque ele tem um caráter assintomático. Então, o bebê, a criança não vai muitas vezes sentir. Cisto do ducto tireoglosso. O cisto do ducto tireoglosso, ele é a anomalia congênita de linha média mais comum de todas.
E esse cisto, ele pode haver uma formação de uma fístula. Então, aqui a gente pode observar o cisto do ducto tireoglosso e ele se origina a partir do trato tireoglosso, após, né, a descida da tireoide até a sua posição normal. Então, esse cisto, né, que afeta crianças, mas pode afetar tanto na primeira, segunda e terceira década de vida, e ele vai estar localizado aqui, né, abaixo do ocioide. Bom, esse cisto, ele tem um caráter de um alto índice de recorrência, então se você não fazer um tratamento correto, né, se você não remover totalmente esse cisto, né, de todo o seu trajeto, né, até o final, ele tem um prognóstico não muito bom, já que o seu índice de recorrência é muito alto. E por fim, falei que essa aula era rapidinha, vamos falar sobre o cisto linfoepitelial oral. O cisto linfoepitelial oral, ele é uma lesão oral que vai se apresentar sobre a forma de massa submucosa. E a maioria dos casos, ela dá em áreas de boca, né, que apresentam originados linfóides, como o assoalho de boca, então ela pode dar em assoalho de boca, ela pode dar na superfície lateral da língua, né, como podemos observar aqui nessa imagem, e na superfície ventral da língua também. Ele tem um caráter assintomático, apresenta pequenas dimensões e eles se assemelham muito ao cisto do exenácido palatino, né? Apresentam-se, né, como essas pequenas pápulas. Mas elas têm colorações diferenciais que variam, né, do rosa até mesmo ao tom amarelado. E nesse cisto tem a formação, né, de diversos centros germinativos. Bom, o tratamento desse cisto é excisão cirúrgica conservadora. E esse cisto, né, ele tem também um alto potencial de prognóstico, porque ele não há relatos de recidiva. Bom, nessa aula, eu quis focar mais na área patológica, né, não citei muito a parte histopatológica, porque eles são cistos que são menos cobrados. Então, cada um deles tem uma característica peculiar. Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!